E aí galerinha, tudo beleza? Aqui é o professor Rafael Bento com mais um Desenrola aí, continuando a mesma lista da questão anterior, né, do vídeo anterior que a gente trabalhou. Como eu falei para vocês anteriormente, distância e ângulo, né, em coordenadas cartesianas. Então a gente vai trabalhar aqui, olha só, segunda questão, ângulo entre os planos. Pois bem, como é que a gente vai calcular o ângulo entre os planos? Como eu falei, é bem simples, é muito fácil. Remete um pouco da questão anterior, né? Para quem entender um pouco da questão anterior, essa aqui agora vai ser mole, muito fácil. O segredo está em saber a regra, né? Saber como desenvolver para a gente chegar lá naquela resposta. Pois bem, como é que eu vou desenvolver? Como eu falei, é bem semelhante ao da questão passada. Né? Coloquei isso daqui só para vocês terem, né, um laço aí memorial entre a fórmula e o porquê daquela fórmula, tá certo? Lembrando que isso daqui, ó, né, o produto escalar, ele é justamente o que? Oxe, eu tenho o vetor 1 e tenho o vetor 2. O produto escalar deles dois é o que? A multiplicação de seus coeficientes, tá certo? Lembrando que é o coeficiente do eixo x, coeficiente do y, coeficiente do z, tá certo? Não posso pegar A com B, B com A, não pode, tá certo? É A com A, B com B, C com C. Já lá embaixo, pelo mesmo motivo, aqui é módulo, ou seja, A ao quadrado, B ao quadrado e C ao quadrado. Tá certo? É a mesma coisa do de cima, só que é ele com ele mesmo. Por isso vai ficar, é como se fosse o A1 com A1, B1 com B1, C1 com C1. Tá certo? E aí fica cada um deles ao quadrado. Então a gente só precisa saber, como eu falei anteriormente, né, saber quem é o A, o B e o C. Aqui no caso, ele se torna algo simples porque ele já está na forma geral. Lembrando que a forma geral, ó, AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Este daí é a minha equação no formato geral. Então vamos só comparar e fazer aqui a separação, né? Igual a gente fez na questão anterior. Então, para a reta 1, quais são os coeficientes? Não aparece, porque não tem x, então o A é zero. O mesmo acontece para o C, pois o Z não aparece, então é zero também. Então a gente vai ter aqui apenas o B, que é menos 1. A reta 2 a gente vai ter o quê? No A, do mesmo jeito o A não aparece, então por isso ele é zero. O B é 1, o C é 1. Simples, simples. E como a gente fez na anterior, é só fazer a substituição. No caso aqui a gente vai fazer essa, viu? Esta substituiçãozinha aqui, ó. Já logo direto dos coeficientes. E lembrando, ele quer saber o ângulo, não o cosseno. Então a gente lá no final, depois de descobrir o valor do cosseno, vai para a calculadora científica determinar o arco cosseno. Tá bom? Então aqui a gente vai ter, ó, só substituir, viu? Vou dar uma acelerada aqui e vamos substituir. Substituído, a gente vai fazer o que agora? Só resolver, né? Vai zerar onde? Ó? Aqui, aqui. Olha logo lá no de baixo, onde é que vai zerar? Ó? Onde tiver zero, já vou descartando logo, porque eu sei que vai ser zero. Módulo de menos 1. E na parte de baixo, ó, raiz quadrada de 1 vezes a raiz quadrada de 2. Ou seja, aqui eu vou ter o cosseno. Olha só que coisa mais fácil. Não precisa nem ir para a calculadora científica. Como a gente já tem aqui o valor 1 sobre raiz de 2, então a gente vai aqui, multiplica pela raiz para tirar essa raiz daí. E a gente vai ter o quê? Olha só, aí você vai e lembra assim, qual é o cosseno do ângulo onde eu tenho que cosseno é raiz de 2 sobre 2. Que ângulo é esse, né? Você observa, que ângulo é este? Pois bem, o ângulo é 45 e a gente já sabe, né? Para quem decora lá aquele
aquela tabelinha trigonométrica bem simples de ensino médio, do nono ano que a gente trabalha, né? A trigonometria. Para quem sabe, beleza, mas para quem não sabe, como é que a gente faz, né? Então vamos lá prosseguir. Então aqui a gente vai ter o valor 0,707, né? Professor, como é que você sabe? É calculadora, a gente viu? Isso aqui não tem como a gente saber de cabeça não, bem complicado. Isso aqui é número irracional, viu? Que isso é só aproximação também. Então a gente vai ter que procurar o arco cosseno deste valor aí. Ele é igual ao ângulo que eu quero. Então, por isso que eu preciso calcular o arco cosseno, tá certo? E aí você vai ter lá com exatidão que o nosso ângulo vai ser 45. Como a gente fez na questão passada, usamos a calculadora científica para isso. Então, você gostou? Dá aí o seu like, dá a sua curtida. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, viu? Se tiver ficado com alguma dúvida, comenta que eu logo eu explico, tá certo? E se você está nessa lista, acompanha, continua na lista que a gente preparou, porque a próxima questão é a questão 3, tá bom? Então, até já já. Um abraço do professor Rafael e fui, valeu, até já já, hein?